Olá, eu sou o Bruno, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O que é liberdade para você? Neste vídeo nós vamos bater um papo sobre esse termo que é tão comentado nas discussões atuais, sempre mantendo o clima leve e a boa energia fluindo. Liberdade de gênero, liberdade de expressão, liberdade de ser quem você é, liberdade para ir e vir. Enfim, o que é liberdade para você? Em um mundo onde nós deveríamos simplesmente ser livres, passamos a discutir tantas camadas dessa tal liberdade. É estranho pensar que ser livre é viver amarrado a uma sociedade muitas vezes injusta e talvez muito menos livre do que se admita. Será que liberdade realmente existe? Depois da vinheta nós vamos bater um papo sobre liberdade, mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever, pois cada like e cada inscrito faz toda a diferença na continuidade dos nossos conteúdos. Bora de vinheta! O que você entende como liberdade? Agir de maneira livre de regras? Ou é ter noção de que cada ação tem uma reação e que as suas escolhas definem o seu futuro? E aí sim, a partir dessa sabedoria, definir a sua liberdade. Liberdade é um termo muito discutido na filosofia desde sempre e vem recebendo atualização constantemente de acordo com as mudanças que a sociedade vem sofrendo no decorrer das eras. Teoricamente, nós nascemos livres para sermos o que quisermos, mas o nosso entorno nos aprisiona em bolhas que nos fazem ficar cegos e ter as nossas escolhas sempre influenciadas pelo meio em que vivemos. Será que isso é ser livre? Será que nós não deveríamos ser orientados a buscar mais a nossa natureza interior e a nossa singularidade para que assim possamos definir e ter atos mais livres e assim alinhar as nossas escolhas com o nosso propósito neste plano? A sua liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Esta frase, muitas vezes atribuída ao filósofo inglês Herbert Spencer, resume muitas camadas do nosso vídeo. Você é livre para tomar as suas escolhas desde que não fira e não atinja as escolhas do outro. Mas ainda assim, você é livre para tomar qualquer escolha considerada ruim, tendo a noção do que pode lhe acontecer depois. No dicionário, liberdade é um grau de independência legítimo que um cidadão, um povo ou uma nação elege como valor supremo, como ideal. No mundo antigo, cidadão era aquele que tinha o direito e a competência para emitir opiniões sobre todos os assuntos da cidade, de ouvir todas as opiniões diferentes e de discutir todas elas para assim decidir e votar. E para isso você deveria atingir certos níveis sociais e intelectuais. Aqui no Brasil, por exemplo, as mulheres só tiveram o direito de votar constitucionalmente a partir de 1934. Ou seja, se vermos sob essa perspectiva, as mulheres não eram livres. E hoje, será que as mulheres se consideram livres nesta sociedade? Liberdade significa o direito de agir segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não fira o outro. É a sensação de estar livre, de não depender de ninguém. Liberdade é também um conjunto de algumas ideias liberais e dos direitos de cada cidadão. Liberdade é classificado pela filosofia como a independência do ser, o poder de ter autonomia e espontaneidade. A liberdade é inclusive um conceito utópico, uma vez que é questionável se os indivíduos possuem a liberdade que dizem, mesmo com toda a influência exercida pela mídia.
Nos dias atuais, nós somos influenciados pelo capitalismo 24 horas. Nossas escolhas estão condicionadas muitas vezes a propagandas que cada vez mais buscam criar uma relação entre o produto e o público, tornando aquela venda ou compra algo completamente necessário e indispensável para a sua vida e para o seu bem-estar. Cada vez mais, o marketing busca influenciadores nas redes sociais que possuem milhares de seguidores, que acreditam naquela vida planejada e alinhada completamente com os horários de pico de audiência das redes sociais. Os influenciadores criam um ideal de vida perfeita para que os seguidores se identifiquem com aquele ser idolatrável e assim as suas escolhas sejam condicionadas à busca eterna pelaquela perfeição publicada e editada diariamente. Será que isso é ser livre? Os questionamentos são para você absorver e refletir sobre a liberdade que possui na sua vida. Aprender a fazer escolhas mais vinculadas com o seu ser real e não pela persona criada a partir de comparações e busca por ideais virtualmente compartilhados. Liberdade é a consciência aplicada diariamente às suas escolhas. É o autoconhecimento sobre o que você realmente busca neste plano. Em um nível espiritual, liberdade é mais condicionada à Terra. Teoricamente, antes de existirmos neste plano material, assinamos um contrato com nossos objetivos de aprendizados e evolução aqui. Mas quando chegamos na Terra, somos presenteados com o livre-arbítrio, que é o direito de escolha sobre os caminhos que tomaremos. Esquecemos então todos os termos que assinamos naquele contrato astral e assinamos um novo contrato com o mundo material. E aí a sua liberdade passa a ser condicionada ao capitalismo criado pelos homens. Segundo o filósofo Kant, liberdade está relacionado com autonomia. É o direito do indivíduo dar as suas próprias regras, que devem ser seguidas racionalmente. Essa liberdade só ocorre realmente através dos conhecimentos das leis morais e não apenas pela vontade da pessoa. Kant diz que a liberdade é o livre-arbítrio e não deve ser relacionada com as leis. Liberdade é o agir por sua vontade mais natural. E enquanto formos condicionados a comparações e padrões, nunca seremos realmente livres. Para muitos filósofos, todas as nossas escolhas estão condicionadas às nossas experiências e que, portanto, não somos totalmente livres. Mas se vermos por outro lado, quando absorvemos totalmente a vontade de viver, nossas escolhas passam a ser mais baseadas nas experiências que gostaríamos de ter. Buscamos com o autoconhecimento nos alinhar com o nosso propósito e assim nossas escolhas passam a ser mais genuínas e menos pintadas com tons egocêntricos. Ser livre está relacionado diretamente com a sua fé. Fazer-se livre das amarras sociais e deixar-se aberto para que sua vida aconteça. Livre de medo. A liberdade de expressão é a garantia e a capacidade dada a um indivíduo que lhe permite expressar as suas opiniões e crenças sem nunca ser censurado. Apesar disso, estão sim previstos alguns casos em que se verifica a restrição legítima da liberdade de expressão, quando a opinião ou crença tem o objetivo de discriminar um grupo ou uma pessoa específica através de declarações injuriosas e difamatórias. Nos dias atuais e na política brasileira, muitas vezes tem se discutido o que é liberdade de expressão. Falas que incitam o ódio e a destruição de órgãos públicos democráticos não são liberdades de expressão. Você não tem o direito de humilhar e ofender quem quer que seja. A sua liberdade termina quando começa a do outro. Citar essa frase novamente é essencial para que entendamos. Se você diz algo sobre alguém que você não admitiria que fosse dito a seu respeito, você não está sendo livre. Você está condicionando o outro à sua verdade. O nome disso é libertinagem. É quando você não se importa em ferir o outro. Isso é deficiência do todo, é ignorância. A liberdade pode constituir da personificação de ideologias liberais. Faz parte do lema liberdade, igualdade,
fraternidade, criado em 1793 para expressar valores defendidos pela Revolução Francesa, uma revolta que teve um dos impactos mais importantes nas sociedades contemporâneas e nos sistemas políticos atuais. Essa história fincou-se simbolicamente na história do mundo com a queda da Bastilha, em 14 de julho de 1789. A partir daí foi-se iniciado o processo democrático, com a divisão dos poderes públicos entre executivo, legislativo e judiciário. A Bastilha era uma prisão localizada em Paris, para onde eram direcionados os presos políticos que desagradavam os reis absolutistas da época. Existe um conceito criado pelo filósofo Nietzsche denominado espírito livre. Nietzsche, que dedicou grande parte do seu trabalho a pensar em como libertar-se da tirania social, refletiu sobre como um espírito livre deveria ser. Uma pessoa que possui suas ações, que pensa e decide por si mesmo, sem se deixar condicionar pela sociedade. Uma pessoa que não é um produto da engenharia social, mas que toma as rédeas pela direção da sua vida e assume a responsabilidade pelas suas ações. Espíritos livres gostam de solidão, para se livrar das escolhas influenciadas pelo meio. A solidão não é apenas uma característica de introspecção, ok? Mas nos permite viver a distância psicológica para nos afastar e nos encontrar com o nosso verdadeiro eu. Espíritos livres ouvem com a mente aberta. Um espírito livre não é uma pessoa arrogante, não faz julgamentos, pois foge da presunção de conhecer tudo e abre a sua mente para novos conhecimentos e perspectivas. Espíritos livres não têm medo de ser quem são. A necessidade de buscar aprovação e aceitação nos afasta de nós mesmos, fazendo-nos silenciar os nossos verdadeiros desejos e aspirações pessoais. É por isso que o espírito livre é libertado da mentalidade da massa. Um espírito livre ouve, mas depois valoriza e decide por si mesmo. Espíritos livres são seres fortes que sabem lidar com as críticas. Ser um espírito livre em uma sociedade que faz tudo para se encaixar em moldes requer muita força e coragem. Eles vão além dos estereótipos sociais. O espírito livre que Nietzsche refere-se deve ser livre do bem e do mal. Evitar essa fórmula moral perigosa, uma vez que isso apenas nos tornaria advogados corajosos sob ideais alheios. Para o filósofo, ser realmente um espírito livre equivale a se livrar do condicionamento moral e social, além do que devemos ou não devemos fazer. Eles desenvolvem o desapego. Para Nietzsche, o espírito livre não pode viver se apegado a nada nem ninguém, porque esse apego doentio acabaria com o objetivo e a possibilidade de avançar no caminho das descobertas da vida. Ser um espírito livre nada mais é do que estar em busca do aprendizado e da evolução constante. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo tão livre e cheio de reflexão. Lembre-se, você decide no que vai acreditar e são as suas crenças que transformam a sua realidade. Obrigado por assistir ao vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Todas as críticas, dúvidas e sugestões são muito bem-vindas nos comentários. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva para receber novos conteúdos. Nos vemos no próximo vídeo. Namastê!